Olá pessoal, eu me chamo Felipe Melo. Vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Microfones MEMS Digitais e Microcontrolador Compatível com Arduino, um sistema embarcado para monitoramento de ruído. Esse trabalho ele foi apresentado no Internoise 2021 e contou com as orientações dos professores William Fonseca e Paulo Henrique Maresi. O trabalho está estruturado da seguinte maneira: vamos abordar algumas teorias básicas acerca de nível de pressão sonora. Vamos apresentar o nosso protótipo, a validação dos algoritmos, alguns testes de performance e, por fim, fechar tudo com algumas conclusões. Então, partindo para a introdução, nosso principal objetivo aqui é descrever o nosso protótipo. Então, mostrar as peças dele e apresentar os testes para a performance dele e a validação dos algoritmos. Os três pilares desse trabalho são a instrumentação, processamento digital de sinais e a programação. Então, sem mais delongas, vamos seguir para a parte da teoria. A pressão sonora é uma oscilação em torno da pressão atmosférica que é causada devido à propagação de uma onda. Se uma grandeza que gira em torno de um ponto de equilíbrio, para nós é conveniente utilizar o valor eficaz da pressão sonora, uma vez que ele se relaciona com o conteúdo energético dessa nossa onda. Além disso, como a amplitude da pressão sonora ela é muito alta, variando ali desde os micropascal até centenas de pascal, é conveniente para nós também escrever a pressão sonora em uma escala logarítmica. Nesse caso, a gente teria o nível de pressão sonora. Em acústica, a gente costuma avaliar o nível de pressão sonora e o nível de pressão sonora contínuo equivalente. É, em, em verdade, eles são muito parecidos. A diferença é que no nível de pressão sonora, a gente está considerando uma janela de tempo menorzinha, e já no nível contínuo equivalente, a gente está considerando uma janela de tempo um pouco maior. E é exatamente isso que esse gráfico está nos mostrando. A gente teria a linha contínua, que seria de fato a pressão sonora no ar. Esses pequenos pontinhos rosas aqui seriam então o nível de pressão sonora que a gente avaliou numa pequena janela de tempo, e essas escadinhas o nível equivalente para períodos de tempo um pouco maiores. Para a gente medir o nível de pressão sonora, a gente utiliza um sonômetro, que é um equipamento padronizado, e ele consiste de um microfone, um sistema de condicionamento de sinal e uma etapa de processamento de sinal. E para fechar essa parte da introdução, vamos falar um pouquinho de monitoramento de ruído. Normalmente, quando a gente está falando de monitoramento de ruído ou poluição sonora, né, monitoramento de poluição sonora, a gente está falando de medições de nível de pressão sonora contínua equivalente. E é bem comum que, normalmente, as pessoas vão até o campo, um técnico, um acústico, ele leva seu sonômetro, ele mede vários pontos ali na área de interesse. Isso tem uma desvantagem de ser custoso em termos de tempo e de dinheiro também. Então, a tendência nos últimos tempos tem sido sistemas de monitoramento autônomo que são interligados via rede. Esse nosso trabalho, ele mira nessa direção. Então vamos dar uma olhada agora no nosso protótipo. Então, basicamente, esses são os componentes que nós vamos nos aprofundar agora. Primeiramente, o microfone que estamos utilizando para fazer a aquisição dos sinais é um microfone MEMS digital. MEMS é a sigla para Sistemas Microeletromecânicos. Basicamente, é uma tecnologia que nos permite construir um transdutor acústico diretamente em um chip de silício. E nesse chip, a gente já consegue integrar um circuito condicionador de sinal e também um conversor analógico digital. Então, esse aqui é o microfone que a gente está utilizando no nosso trabalho. E aqui o diagrama de blocos, né, com tudo que tem dentro dele. Para fazer a aquisição dos sinais desse microfone, a gente está utilizando o microcontrolador Tense 4.0. A maior vantagem desse microcontrolador para a gente é que ele possui um baixo custo, um baixo consumo de potência, também um alto poder de computação e um pequeno tamanho. Além disso, ele vem também já incluso uma biblioteca para processamento de sinais de áudio. Então, existe já toda uma pipeline pronta para a gente conseguir fazer a aquisição e processamento de sinais de áudio. Isso facilita bastante o nosso trabalho. Então, aqui tem uma interface do usuário dessa biblioteca de áudio, só a título de ilustração. Para salvar os dados que foram processados, né, dentro do microcontrolador, a gente está utilizando um cartão SD
e esse módulo de cartão SD aqui comum, genérico para Arduino. E para energizar o nosso sistema, a gente testou 2 baterias portáteis e no fim a gente acabou optando pela menor aqui, e que ainda fornece uma autonomia suficiente para a gente. E daqui a pouco veremos mais detalhes sobre isso. Então aqui está o nosso protótipo dentro da caixa. Conseguimos ver todos os componentes aqui. É uma caixa plástica comum. E aqui a gente olha ali de frente. Temos o nosso microfone, os fiozinhos que vão lá dentro. E uma chavinha para acioná-lo ou desligá-lo. Então o que está acontecendo dentro desse protótipo? Então a gente fez um sonômetro, certo? Então nós temos o nosso microfone que está capturando o som, enviando um sinal digital já para o Tense, e dentro do Tense, esse sinal ele vai seguir alguns caminhos. Primeiramente, nós vamos aplicar uma ponderação na frequência, então aquela curva A ou C, que são conhecidas nossas, ou a curva Z, que seria curva nenhuma, né? E dessa ponderação em frequência, a gente pode seguir 3 caminhos. A gente pode passar diretamente aqui, calcular o RMS e, a partir desse RMS, calcular o nível equivalente, numa janela de tempo um pouco maior, como já discutimos. Ou o sinal ele pode passar por uma ponderação temporal, e aí a gente vai calcular o nível de pressão sonora instantâneo, já numa janela de tempinho um pouco menor, e com uma ponderação temporal. Ou ele pode passar pelos filtros de oitava ou terço de oitava, e aí a gente consegue fazer a análise do nível equivalente em função da frequência. Então, depois que a gente calcula tudo isso, os dados são salvos no nosso cartão SD. Então, vamos dar uma olhada nos testes que realizamos para validar os algoritmos que foram implementados dentro do Tense. Então, aqui nós vamos testar os filtros de ponderação temporal, os filtros de ponderação na frequência e também o banco de filtros de oitava e terço de oitava, todos de acordo com as normas IEC e ANSI pertinentes. Então, nossa cadeia de sinais para todos esses testes foi o seguinte: dentro do nosso computador, nós geramos um sinal digital apropriado para o teste. Esse sinal ele foi enviado via USB para o TENS, processado dentro do TENS, então os valores de nível de pressão sonora foram calculados ali dentro do TENS, e eles foram retornados via serial para o computador. Então a gente recebe só um número, não um print de um número no computador e salva. Então aqui está o resultado para as curvas de ponderação temporal. Podemos ver aqui em amarelo a curva slow, né, devagar, e a curva fast, mais rápida. E os valores que a gente encontra para o decaimento estão de acordo com as normas. Então, esse filtro foi validado, é um resultado muito positivo. Mesma coisa para os filtros de ponderação da frequência. Então, aqui temos a nossa curva A, junto com a máscara de classe 1. Então, o nosso algoritmo ele está entregando uma resposta aí de classe 1. Mesma coisa para o filtro C. Já para os nossos filtros de oitava, temos aqui o banco de filtros completo, né, contemplando todo o espectro de frequências. E aqui a banda de 1 kHz junto com as máscaras que são descritas nas normas. E o nosso filtro, ele também está de acordo aí com a classe 1, o que é um resultado excepcional. A mesma coisa para o terço de oitava, então aqui todo o nosso banco de filtros. E aqui a banda de 1 kHz, nós podemos ver um close, e a banda de 1 kHz aqui nessa figura a gente pode ver que também está atendendo a classe 1, o que é um resultado excepcional. E todas as bandas atendem a classe 1. Agora vamos abordar os testes que foram realizados para avaliar a performance do nosso protótipo. Primeiramente, nós avaliamos o consumo de potência e também o uso da CPU no microcontrolador. Depois realizamos uns testes acústicos comparando o nosso protótipo com um sonômetro classe 1 e depois realizamos aí algumas medições de longo período para ver se o protótipo ele dava conta do recado. Então, para o teste de consumo de potência, a conclusão que a gente chegou foi o seguinte: rodando a 150 MHz, que seria um quarto da potência, né, do clock total do nosso microcontrolador, a gente consegue, ainda assim, realizar todos os processamentos, reduzir o consumo de potência e, considerando uma bateria de 4.000 mAh, a gente consegue medir ininterruptamente por até 4 dias, que é bem legal. Então, já para os testes acústicos, a gente realizou uma série de medições paralelas entre o nosso protótipo e um sonômetro BK tipo 2240.
Essas medições, elas aconteceram numa bancada que a gente construiu aqui, que é basicamente uma cavidade acústica com um alto-falante em cima. E aí os microfones, eles são acoplados rente à superfície, né, utilizando esse orifício aqui. Então aqui um desenho da bancada, eu vou mostrar para vocês um videozinho rapidinho dela acontecendo, dela em teste. Então temos aqui o nosso sonômetro BIK medindo nossa cavidade ali, o nosso protótipo. E em tempo real, já estávamos monitorando ali o resultado do protótipo. Então, todos esses testes que a gente fez, a gente avaliou o LAEQ, o LAF Max e o LC-Peak. E esses testes foram feitos considerando os seguintes sinais. Então, primeiramente, uma série de flat noise filtrado em bandas de sexto de oitava. E nesse teste a gente fez para conseguir verificar a resposta em frequência do nosso microfone MEMS. E aí, a partir da comparação com o microfone BK, a gente gerou uma curva de correção. Então, já com a resposta do microfone MEMS corrigida, a gente fez um teste considerando agora o flat noise filtrado em bandas de terço e de oitava. E esse teste foi repetido 3 vezes e uma análise estatística foi realizada. Depois, um flat noise filtrado em bandas de oitava, um sinal de banda larga, né, que foi um flat noise puro. E aí, a gravação de ruído urbano, um soundscape que a gente encontrou na internet, considerando aí 7 níveis de reprodução diferentes. E o range de frequência para esse teste foi entre 100 Hz e 12,5 kHz para todos esses testes. Então aqui o resultado, a gente pode ver a pequena análise estatística para aquela, considerando o terço de oitava, o flash noise em terço de oitava. Então essa curva azul é o erro entre o microfone, o erro médio entre o microfone MEMS e o BK. A gente consegue ver também um pouco a dispersão dos dados. Então, como a gente pode ver aqui, nesse resultado, os valores variam entre mais ou menos 0,5 dB, o que é um resultado excepcional. E além disso, esse erro ele está dentro da máscara de classe 1, né, dos limites de classe 1, o que novamente é um resultado fenomenal. Então aqui a gente consegue ver a média do protótipo e do BIK separadamente, comparar e ver que o protótipo está acompanhando mesmo, o que é bem legal. Significa que o nosso sistema é bem promissor, está funcionando. Já para o sinal de banda larga aqui, a gente pode ver que as variações, né, a diferença entre o protótipo BIK é de aproximadamente 0,1 dB, o que é muito bom também. E a mesma coisa aqui para o Soundscape, considerando os 7 níveis de reprodução. Então, para esses 7 níveis, o nosso protótipo também conseguiu acompanhar o BK com diferenças aí de no máximo 0,1 dB. Então, já para a parte do monitoramento de ruído, a gente considerou aí 4 cenários. Primeiro foi um shopping, depois a fachada de uma residência durante o período da manhã e o da noite, e depois dentro de um quarto ao longo aí de toda a noite. Então, aqui os resultados, nós temos o LAF, né, o LA Fast e o LAEQ em 10 minutos. Mesma coisa aqui para a fachada de noite. E aí para o quarto ao longo de toda a noite. Então, esses testes foram um sucesso. Então, para concluir, nesse estudo, a gente apresentou um protótipo de um medidor de nível de pressão sonora construído num sistema embarcado baseado em microfone MEMS digital e o microcontrolador Tense 4.0. Todos os testes que a gente realizou mostraram que os algoritmos que foram implementados eles estão de acordo com a classe 1 dos padrões da IEC. Além disso, comparação com o protótipo classe 1 mostrou que as variações foram de mais ou menos 0,5 no geral, o que é um resultado fenomenal. A gente conseguiu ver que o consumo de potência do sistema é bem baixo, então a gente consegue realizar medições de longa duração com baterias relativamente pequenas. E, além disso, como esses testes eles foram realizados em casa, a gente ainda precisa realizar mais testes em laboratório para que a gente possa caracterizar ainda mais e melhor também esse protótipo. Eu convido vocês a acessar a nossa página do GitHub, onde vocês conseguem ver algumas rotinas ali de nível de pressão sonora e também algumas mais informações acerca desse artigo.
Gostaríamos de agradecer ao curso da Engenharia Acústica da Universidade Federal de Santa Maria e também aos programas FIP e FIEX que financiaram esse projeto. Agradecer à comissão organizadora do Internóis 2021, que premiou esse trabalho com o prêmio de Jovem Profissional Latino-Americano. Um grande agradecimento a Denison Oliveira e Fernando Dias, da HBK, por todo o suporte com o sonômetro 2240, e também ao Joe por todos os comentários, belíssimos comentários acerca do nosso texto. Muito obrigado a todos. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida, quiserem conversar sobre esse trabalho, me mandem um e-mail, estarei disponível. E aqui, se quiserem citar a gente também, já temos o Bibliotex e um modelo. E aqui, por fim, algumas das várias referências que utilizamos. Muito obrigado e até mais.